Bom menino, mano, preparando a caminha. Nós agradecemos para tomar tempo e muito conosco para nós estudar a palavra do rato. Agora nós também começar com um tema novo, qual é alabança e adoração. Nós queremos estudar, nós temos necessidade para nós vai educar nós mesmos e educar outros nesse tema aqui, não? E o tópico que nós queremos atender com ele é o tópico de sacrifício, não? Essa aqui vai dar a primeira parte, uma introdução à alabança e adoração, mas esta é a parte de sacrifício que está um cortico, não? Que é um tópico grande que não trata de 5 minutos, meia hora ou algo assim, não? Então toma um tempo, que nós vai dizer uma introdução a usando o tópico de sacrifício, não? E o texto que nós vai usar para essa questão é de Hebreu capítulo 3. Que o Bible, espero que você acaba, by the way, e que o pen, o patrão para papel, para base anotação, e a nossa oração, Tata Santa, nós alabamos e glorificamos, Senhor, nós agradecemos para a palavra que vai para nós, Senhor. Quanto luz para os pés, Senhor. Cada momento que nós lemos, cada momento que nós escutamos, Senhor, deve ser revelação nova, Senhor. Uma direção nova para nossa vida, Senhor. Tata, nós agradecemos por isso aqui. Em nome de Cristo Jesus. Hebreu no capítulo 3. Vamos começar a ler essa for de capítulo 10. Versículo 10, sorry, sim. Uma coisa muito importante de texto aqui está com o texto principal ou primordial que estava estudando estava no Novo Testamento, não? Está no Novo Testamento. Pero a Bíblia me gusta que algo relevante de todos bandas, não? For de ponto de vista com maneira o texto que Cristo diz que não a Bíblia dessa assim Novo Testamento, mas a Bíblia completa ele, não? Então, coisas assim, por exemplo, tudo o qual você mira no Novo Testamento eigenlijk está diz sombra de lo qual, que é voorbeeld de lo qual que também sucede of de lo qual não se faz, não? Que nós por exemplo, mas é parte de sacrifício, não? É texto para que tocante de sacrifício não que sucede no Novo Testamento. Nós não matar diferentes tipos de bestia, maneira não tinha uma regra para sei que hora está lamchi, que hora está vaca, que hora está palomba, yes. Ja, que toda instrução é agora do na, pero de nutshell, na tudo estava voorbeeld de lo qual que talvez só sucede no Novo Testamento e um voorbeeld de lo qual que nós começamos a hoje em dia, de nosso tempo, não? Então, o texto aqui de Hebreu, também não é bom, começa no versículo 10, está papiando de como o sacrifício estava sucedendo antes, então como ele está sucedendo agora aqui, não? Bom, escritor de Hebreu, né? Sabe que last capítulo de Hebreu. Esta é uma carta, aparentemente, que ela escreve. De mi breve está intitulada Exhortación al final. Esta última instrucción que te la haga dice, si vos quieres de vos tener como Dios, sabe que te cuesta como Dios, tiene cuenta con él. Así, tiene cuenta con él. De manera que comienza en el versículo 1 dice, la amor del humano continua, no la demuestra hospitalidad nuestra. Así, esta manera una instrucción
que tem esse vos opino como cristiano, está efetivo e que recordamos a dessa aqui. Até depois, segundo até vai de último capítulo aqui, até bem que nós que vai sacrifício, Ora nós podemos interpretar também sabendo que estão com a carta bola dirigida, tal judeu não. Mas o tanto tal tem costume de dizer, não só, mas especificamente tem contexto de escritura, não também tal assim na ofrenda com sacrifício. Então, ora se nós trabalhamos elaborar o tempo um pouco mais. Vamos para começar a oficina. So, Então diz versículo 10, diz nós temos altar por o qual estão que sirve tabernáculo, não tem direito de comer. Mas sobre a culpa de animal de qual é sumo sacerdote da rebessana do lugar santo como ofrenda para pecar, da hora que vai para fora do acampamento. Esse Jesus também vai para sacrificar e por meio de sua sangue a sofrer para fora da porta de estar. O motivo aqui, lá nós vai ser que para fora do acampamento carregando seu reproche. Só aqui nós não temos tanto daquilo, aqui na terra, mas nós estamos buscando estar com tempo vivo. que venha, que nós também podemos ter relato direto entre a maneira que o sacrifício estava sucedendo antes e o sacrifício perfeito que Cristo faz, não? Que mas não por nada antes nada vai para fora do estado e vai queimar a curva. Cristo opina e faz a mesma coisa. Uma coisa importante para nós que foi tem diferentes tipos de sacrifício para diferentes motivos e na diferente ocasião. Da mesma coisa que nós temos diferentes celebrações, hoje em dia, também, que é procedente de, cerimônia não durante celebrar para dizer tal coisa para agradecer a Deus, ou para pedir a Deus, ou para pedir para perdão, ou para agradecer. O sacerdote não tem o book de Levítico, se você estuda o book especificamente, eu na sua instrução detalhada Com essa que hora, lugar. quem tem assim, como tem coisa, que tem coisa, que tem que ser piste, não tem sacrifício, então é importante para o público que eles têm, mas senão está para que não vira na película. Você, por exemplo, nós estamos bebendo, nós estamos estranho de uma, por exemplo, católico na sala cultura e rito coisa. O pelina não está basado riba escritura, por exemplo, não precisa entender ciência com pero tem esse sacrifício também tecnicamente ciência. Tanto uma ofrenda a Deus sobre isso. Hoje em dia nós estamos pensando, então cristiano de mais que ciência. Você está pedindo sweet aroma. Começar a sair fora não sacrifício. Está de escritura. Obviamente nós estamos pensando, não está ainda bem com fantasia para não, está de escritura. Seguindo na dia 5. Ele diz, dois adiantou, lá nos oferecer continuamente sacrifício de alabanza a Deus. Esta é fruta de lepna que está dando agradecimento na sua nome. Então, 16 diz, e não lagaria assim bom e de compartilhar com outro sobre sorte de sacrifício na cena que está agradando a Deus. E uma coisa que eu quero stress aqui na TAC, para mim é muito importante, eu também é que papel de maneira de mencionar hoje, tem diferentes tipos de sacrifício, pero tem dois motivos básicos, não? Um é para bisa pedir perdão para picar, e o outro é um de agradecimento, já que tem dois tipos de sacrifício. E uma coisa muito importante é que a massinha, e você mira a palavra é um de picar perfeito Cristo a ser. E a única coisa que nós como só redimimos, aqui na nós de assim, de oferecer é um de agradecimento.
ya? Para mim, e para nós tour, quando a redimita é importante para nós realizar esse aí, não? Nós não mistério, é para nós outra caminho que não tem nada como por assim para o guardo redimir. Pois é sacrifício é guardo assim para pagar acaba. A única coisa que dá na cidade de agradecer para é favor receber, não? A mim é a única coisa que me dá a coisa central que me dá gosta de ser hecho com a minha não tem que matar besta, matar vaca, matar Tampoco. Pero vai, el ancho de Dios é parte, vamos dizer, intensivo aí, Deus se cumpre com ele, cara. Não sei não sei para pedir outro estudo, não, que Hoje não sei se vida cristã é difícil, mas Deus é parte difícil, cara. Deve entregar a sua vida para nós. Então, a única coisa que nós temos que fazer é ser obedecido. Obedecer, querer, então depois sim, não querer só, querer diz parte, banda efetiva. Então, agora, é sacrifício não que eu tenho que fazer. Esta de donar alabança back na Deus, donar agradecimento back na Deus. Esse não é tipo, não se pensa sacrifício, mas bem ofrenda. Sim. Ofrenda e sacrifício, tudo isso. Estava buscando, como dizer, buscando uma explicação. Então, tem caminho que algum dia o autor está com duas coisas em cada outro, sacrifício e ofrenda. Mas basicamente, está pensando que tudo o que nós está fazendo para alçar Deus. Isso para nós obedecer, não? Em comparação com Old Testamento, cultura elite, cultura que ora para quem tem coisa com a mim pode e hasta é coisa mais grande tá como a gente você vai do de outro reino que é sacerdote, né, costuma sacerdote, né, dependendo de que tipo de serviço, sacrifício, então tudo esse Cristo acaba com ele. Sim. Não, se ela cumprir com ele, ora ela morre na cruz. Beginnen back na Camila 5, 16. It is through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Ya que usando la palabra sacrificio, aquí nada refiriéndonos a lo cual que acabé de mencionar, ¿no? Entre otros, parte esencial de nuestra tarea cuando de hacer bom con otro, ¿no? Que compartir de nuestra bondad o de Dios su bondad con otro, ¿no? Que es una parte hobby esencial de nuestra vida, de nuestra tarea como estar con Dios a redimir. Lo que Dios pone de nós realmente, parte de lo que Dios pone de nós. Agora o irmão está buscando o texto de nós, agora criar, porque nós agora criar verdade. É a palavra que você fala, a alabança de Deus, que Deus a implantar esse sentimento que nos cava. O nosso propósito estava a la vez. Correto, yes. O nosso turno é adorador, portar isso de mais grande. Nosso turno também são expressivos. Nós somos expressivos, mas não está assim nós, de nós, pero nós é cara, nós é semelhança de Deus. Espero de adoração de nós cava. Dopo que nós vemos busca, dopo nós vemos força, nós vemos para assim. Correto. Logo, se nós vemos Salmo 92, para nós clausurar um pouquinho, nós vamos sacar como voorbeeld. Salmo 92. De mesmo tem Salmo na matéria diferente caminho com David está expressar sua mesma Deus, não? E para bisa sluiten aan de bepaalde Roman Shaira bisa que nós tudo também é expressivo, mas se boa que simplicidade de palavra que David usa, basicamente é simplesmente já vou botar danke. Já que men nota bisa gran orador, mas está nota
músico, mas está não. Nós tudo que redimir, mas expressar o fruto da nossa lepna, que nós está pertencer e nós está agradecido a Deus. Salmo 22. Dice, por ejemplo, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Ja, que wat weer een expressão de constante, que mas tu está sele mainda, está sele a noite. Todo momento vai nós supose reconhecer Deus sua grandeza, não? Mas era tem um versículo 4 diz, for you make me glad by your deeds. Ja, todo dia Deus está se coisa de nossa vida. Ja, for de coisas mais seguros, de simples, de lanta nós mainda, de dona-nos dag na nossa cabeça ou dona-nos doce sonho à noite, não? Que em todo momento vai nós temos motivo para alabar e glorificar Deus e a mele danke. Minsan ser humano natin texto na ele no bagi dos para passion outro coisa que era essa que o papel o pinamos Después, como recomendaba, pues ahorita queda maravillar cuánto cuesta que el salmista está expresar su sentido de agradecimiento, ¿no? Es para todo cosa que Dios significa para E também a Deus resposta de também, é encorajamento para nós, de que ele quando David de maneira que alabar Deus, então com quatro palavras é para buscar para descrever Deus com grandeza, então você vê com fidelidade de Deus na dia atrás de dia. Ora, cada batalha que ela vai dia confia Deus tá. Quando tem que tratar um grande inimigo tá, Deus não tem que dizer que não tem que portar um grande bom inimigo tá bem. Que é o que a batalha é um bom inimigo então. Sem portar um grande tá. Deus é fidelidade. Toda bien alabanza al seu nome do Senhor continuamente. E demonstrava essa atitude para David, a atitude de agradecimento, que diz que tu coisa como está agora aqui, está para motivo de graça. Então, é louco está. Ora, se o ene se for bom para algo, que todo dia vou lá com ele, me diz, tanque Deus tem essa coisa. Então, Deus não está cansa de ter nós graças. Correcto, ya es. Hoy no está pensando. De ese y de placer, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Shin, a web también, ele dice em Salmo Shin, ele dice grita de alegria no Senhor, mundo inteiro. Sirve o Senhor que goza, vinda em sua presença com cantamento gozoso. Reconhecer que o Senhor é Deus. É um contra nós e não está nós atrás nós mesmos. Nós está seu povo e é carneira que está pastoreando. Direito suporta com agradecimento, suplente com alabança, do agradecimento, bendicionar seu nome. Mas o Senhor está bom, sua misericórdia está para sempre e sua fidelidade está para toda geração. Deus não para um dia só. Nós estamos mirando também, Deus está bom. Ora, o acro está bom para três. Nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Então, sempre mostrar a importância nós tratando do tempo de Páscoa. A importância de reconhecer de como Cristo veio. Tanto que nós não passaremos de maneira como está. Diz uma história, ou por exemplo, maneira nós trata, nós somos americanos, mas nós celebramos Thanksgiving como? Vai comprar coisas. Então, Black Friday, Black Monday. Então, ênfase no mercado que não está graças a Deus, que não ruim foi persecução. Então, que não estabelecer na mesa um país que não está livre, a liberdade que não tem para expressar na mesa, expressar a fé em Deus. Esse assim na Thanksgiving não começa. Para agradecer a Deus, que não está livre. Aquilo é completamente outro. Não está papiando de quanto bilhão de turnover não está assim, de quanto venda não está bem, etc. Então, é
atmosfera de gratitude Trabalhando. abai. Minha sasi ela vai dar de yang dia nanti pada hobi ênfase ainda de baca, de baca dia Mas se você me cai Depois, que já vier depois, não? Aí eu lembro, não, vou saber isso normal, eu tipo, antes esperar para roubar minha que onde eu sei que tu coisas será verdade. Yeah. Pero vamos, vamos mirar é propaganda, nos ofertar, vamos saber que a vida que essa família antes de celebrar teve a noite, tá quase comimento na noite, e a tua recosta é vista vervar. É que ela se Mas em ênfase, não? Digo, me está imaginando que os mescos que vão mirar aeroporto não está aí. não vai casar. Vai passar certo reporte na stop de Uga, esse man é para não estar junto com a família. Pero vou ver se for de perspectiva de como dizer, de pinta, etc. ênfase está bem comprado. O que está acontecendo? Joga não vai preso. O treino bem comprado. Então, quando ele vai para um lugar, lá está tendo, lá tem porta de negócio não para comprar. Então, desculpa, para nós vai back, desculpa, para nós precisamos uma atitude de agradecimento. Então, isso é importante nós ter tesouraria no próximo história, gratitude não pode expressar de diferente maneira. Não? Então, hoje como cristiano nós estamos pensando, bem de missa canta. Você me está expressando bem gratitude. Então, parte Chiquito de dia, mas olha que essa coisa contínua, não? Então tem missa, para me estar bem alabar. Me está podendo ver quanto de nós você entra na casa, então, a seba está tocando rádio, o disco, whatever, a botar com de bom mês. Canta cantica de trove com esse tem a palavra alabanza aí. Ele me cita bem se com atributo de Deus. Não? De misericórdia de Deus, a grandeza de Deus, é firmamente que ela traz. É danke. Que está para pedir, é adoradora testando que está halsando a Deus. Não, então é alçamento daquele. No próximo oportunidade nós trabalhamos expressar. Mais suficiente tempo para tratar tudo esse. Que men, Salmo 100 eigenlijk dat acaba. Estamos dando voorbeeld of indicação clara de qual of como nós percebemos nossa vida, não, diário. Nós estamos invitados para sintonizar-nos para o próximo capítulo, edição. Também nós seguimos o tema de alabança e adoração. Também nós educar nós mesmos e educar outro. Como nós chega mais cerca de Deus para meio de alabança e adoração, chega mais cerca do propósito que Deus criou nos pés. Danke e até a nossa próxima sessão.